nossas vidas são únicos, não voltam nunca mais. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos momentos. E que nós possamos ter, nessa noite, bons momentos, momentos agradáveis, felizes, e sairmos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Desde que eu comecei a frequentar o Centro Espírita, comecei a frequentar a doutrina espírita, uma coisa que eu sempre ouvia era essa frase aqui: a maior caridade que se pode fazer pela doutrina é a sua própria divulgação. E eu ficava, às vezes, me questionando, mas como será que é essa danada divulgação que nós podemos fazer pela doutrina espírita? Será que é distribuir sopa? Será que é distribuir mensagens, fazer palestra, cantar? Qual seria essa divulgação que nós poderíamos estar fazendo pela doutrina? E o ano retrasado, em dezembro de 2014, um companheiro publicou na revista Reformador, uma revista excelente, que é publicada pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, e ele traz um artigo que ele explica de onde originou-se essa frase, tão divulgada no nosso meio. E aí eu fui entender qual é realmente essa divulgação que a doutrina espírita nos pede. Essa frase, ela foi tirada desse livro aqui, Estude Viva, que foi psicografado pelo Chico e pelo Valdo quando eles psicografavam juntos, e ditada pelo Emanuel. Está no capítulo 40 desse livro. E o texto completo, ele está assim: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, grifo, estudemos Allan Kardec, ao clarão da mensagem de Jesus Cristo. Olha que lindo. E, ou no exemplo, ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. No exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra. E esse companheiro continua no texto que ele traz na revista, nos explicando, e ele traz um fato bem curioso, que eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu li esse texto desse companheiro. Ele fala o seguinte: Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele desencarnou em 31 de março de 1869. 30 dias após, um mês após, numa sessão do dia 30 de abril de 1869, na Sociedade Espírita de Paris, Allan Kardec vem e dá uma comunicação intitulada O exemplo é o mais poderoso agente de propagação. E nós vamos ver o que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, fala para nós, especialmente para cada um de nós que abraça a doutrina espírita. Ele diz assim: venho esta noite, meus amigos, falar-vos por alguns instantes. O que vos recomendo principalmente e antes de tudo é a tolerância, a afeição, a simpatia de uns para com os outros e também para com os incrédulos. Continuando, as brochuras, os jornais, os livros, as publicações de toda sorte são meios poderosos de introduzir a luz por toda parte. Mas o mais seguro, o mais íntimo e o mais acessível a todos é o exemplo na caridade, na doçura e no amor. Está aí Allan Kardec dizendo, dando a lição, a receita para nós.
o poderoso meio de divulgação da doutrina espírita, dos ensinamentos de Jesus, o exemplo. E outro dia, no Jornal Diário da Região, naquela revista que sai aos domingos, saiu uma reportagem assim: palavras se perdem, comportamentos ficam. Olha só, né? As palavras vão embora, é muito fácil falar. Eu estou aqui na frente falando, uns podem achar bonito, outros não, mas estou falando. E o exemplo? Qual é o exemplo que eu estou dando? Eu digo sempre que nós, que somos educadores, porque todos nós somos educadores em casa, no trabalho, na rua, no teatro, no cinema, somos educadores, porque as pessoas se espelham em nós. Nós temos um compromisso, uma responsabilidade muito grande. Nós com os nossos filhos, o compromisso do exemplo é muito grande. Às vezes nós vemos pais que chegam para a criança, né, e fala assim, para o adolescente: filho, não fuma, fumar faz mal, olha o teu pai está com problema no pulmão, mas não fuma, meu filho, não fuma, né? Exemplo, está com o copo de cerveja na mão, filho, não bebe, beber é ruim, você vai ficar bêbado, né? Você vê o pai só bebe de sábado e domingo, o pai só bebe de fim de semana, meu filho, né? E a criança não entende. Eu tinha um companheiro nosso, que já está lá do outro lado trabalhando, que ele falava para a gente o seguinte, que nós temos a mania de falar assim, que nós bebemos socialmente, né? Então ele falava assim: Israel, vou usar esse pedacinho de lousa aqui, bebemos socialmente. Ele falava assim: quem bebe socialmente. Não tem jeito, né? Eu falo assim, tem jeito de eu falar assim para o meu filho: meu filho, o pai rouba socialmente, só um pouquinho, não rouba muito, né? O papai trai a mamãe socialmente, só uma vez por semana. Ou trai, ou não trai. Ou rouba, ou não rouba. Ou bebe, ou não bebe. Não tem muito jeito de fazer a coisa socialmente, né? Então nós temos que prestar atenção nesse exemplo que nós estamos dando do que nós estamos fazendo. E eu fiquei pensando, onde nós poderíamos estar realmente exemplificando o nosso tempo todo? E outro dia, eu encontrei, vocês já devem ter visto isso, é um discurso desse senhor aqui, o Brian Deeson. Ele era o presidente mundial da Coca-Cola. Vocês imaginam? Coca-Cola, a marca mais valiosa do mundo. É a marca que mais vale, né? Ela tem em todo canto. Falou Coca-Cola no Brasil, na China, em Portugal, é Coca-Cola. E quando ele foi se aposentar, ele fez esse discurso aqui para os funcionários dele. Olha o que ele disse: imagine a vida como um malabarismo com 5 bolas. Malabarismo, né, quando a gente fica jogando as bolas e as bolas não podem cair, tem que permanecer no ar. Estas bolas são o trabalho, a família, a saúde, os amigos e a vida espiritual. São as 5 bolas da nossa vida, as mais importantes. E você tem que mantê-las sempre no ar. Logo você vai perceber que o trabalho é como uma bola de borracha. Se deixar cair, ela rebaterá e irá saltar de volta. Mas as outras 4 bolas, família, saúde, amigos e vida espiritual, são frágeis como vidro. Se você deixar cair, irrevogavelmente serão lascadas ou mesmo quebradas. Nunca mais serão as mesmas. E ele começa tratando do trabalho. Ele fala que o trabalho é uma bola de borracha, né? Porque eu trabalho hoje aqui, puf,
vou trabalhar ali, puf, eu vou pulando. Eu pulo de uma empresa para outra, eu vou de um lugar para o outro. Essa bola não quebra. Eu aprendo nesse emprego, vou transmitir conhecimento no outro emprego, e eu posso transitar por vários setores, por várias atividades trabalhando. E às vezes, o que acontece, na maioria dos casos na nossa vida, é que nós damos um valor excessivo ao trabalho. Nós dedicamos um tempo demasiado ao trabalho, em detrimento das outras bolas. Aí vocês vão falar, bom, Israel está falando que não é para trabalhar, ótimo. Não, temos que trabalhar, mas dar o devido lugar ao trabalho. Porque senão o que vai acontecer? O tempo passa, e eu falei aqui no começo, tempo não volta, momentos não voltam. E meu filho cresce, minha filha cresce, vai embora. Aí eu falo, nossa, eu trabalhei tanto, e eu não vi meus filhos crescerem. Minha esposa resolve ir embora, tchau, fica aí, porque você só trabalha. E eu estou sozinho. Temos que repensar o que nós estamos fazendo do nosso tempo. E aí nós vamos, às vezes, o quê? Complicar a nossa saúde. Então o pessoal fala que às vezes eu trabalho minha vida toda para ganhar dinheiro, para chegar no final, gastar o dinheiro com médico e hospital. Vai gastar, porque não cuidou bem do corpo, não cuidou bem da saúde. Não deu o tempo devido para as bolas que nós temos e onde temos que exemplificar. E na saúde acaba acontecendo uma outra coisa. Quando eu estou bem, estou forte, sadio, vocês já repararam como nós somos poderosos? Em casa nós damos ordem, mandamos. Aqui quem paga as contas sou eu. Você vai fazer do jeitinho que eu quero. E damos ordem. Mas basta uma dor de barriga mais forte. E nós vamos perceber o quê? Estamos na cama. E quem vai cuidar de nós? Às vezes, aqueles que eu mais apontei o dedo, que eu mais recriminei, são aqueles que vão ficar comigo. Porque estar conosco no fim de semana no churrasco é fácil, né? Eu ligo para o meu amigo e falo, olha, vem aqui em casa esse domingo, nós vamos fazer um churrasquinho, vamos estar aqui juntos. Aí vem ele, a esposa, os filhos, a sogra, a nora, o cachorrinho, o gatinho, e traz um pacotinho com 2 pés de alface. E a gente fica com todo o resto, né? O serviço, limpar, arrumar, fazer. No outro fim de semana você liga também. Olha, vem aqui, eu estou precisando muito, eu tenho que sair, minha mãe está doente, fica um pouquinho com ela, não posso. Então, são nesses momentos, nos momentos de dificuldade, que nós reconhecemos realmente quem está do nosso lado. E eu recebi um videozinho outro dia, que vocês já devem ter visto. Olha que interessante o que acontece aqui. É um consultório médico, e esse moço está esperando, né, alguma consulta, alguma coisa assim. Ninguém quer sentar perto dele, né? Não deixou a mulher, não deixou a filha. E ele lá no cantinho sozinho. Parece que ele tem uma doença contagiosa. Οικονόμου, και εσείς. A enfermeira chama para entrar. Ο γιατρός είπε όλοι σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Μανούλα, τι βλέπω. Ομόρφες μετά την επέμβαση, Συμβαίνει κάτι, γιατρέ? Όχι, κάθε άλλο.
Να σας γνωρίσω τον Τζαφάρ. Είναι ο δότης Μιόλου των Οστών για την Άννα. Vocês viram que tapinha com luva de pelica, né? Ninguém queria sentar perto dele e ele doou a medula para a menina. E às vezes, na maioria das vezes acontece isso conosco, né? Aquela pessoa que nós às vezes julgamos que deve ficar de lado é o que dá mais apoio e dá mais força nos momentos de dificuldade. E os amigos? E os exemplos com os amigos? Chico, o nosso querido Chico Xavier, dizia assim: abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos o amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar solidão. Eu digo sempre que nós, espíritas, estamos falhando muito nesse quesito amizade. Eu digo que às vezes nós comparecemos à casa espírita durante 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, com um companheiro sentado do nosso lado. E um belo dia ele não vem. Não vem 1 semana, não vem 2, não vem 3. E ninguém se lembra de ligar para ele, perguntar como ele está, o que aconteceu, se ele está precisando de alguma coisa. Nós deixamos para a diretoria. Os diretores ligam, eles vão atrás. E eu? Que eu estou fazendo com esse companheiro? Eu vejo, você vai, por exemplo, numa igreja evangélica, que às vezes a gente critica tanto, né? O companheiro ficou doente, no outro dia está meia igreja lá na casa dele. E nós não damos bola. Nós não valorizamos esse companheiro, e todos nós somos peças importantes nessa engrenagem. Todos nós precisamos nos sentir valorizados. E eu trouxe um texto hoje aqui, que eu queria que alguém viesse ler para mim esse texto. Se não for por livre e espontânea vontade, será por livre e espontânea pressão. Vamos ver. Quem se candidata? Senhor? Então pode vir. Como que é seu nome? Seu Nilson. Corajoso, seu Nilson. Tá vendo? Assim que eu gosto, né? Parabéns, viu, seu Nilson? O povo tudo medroso. O senhor está aqui, ó. Então eu vou colocar o texto, o senhor vai ficar aqui de costa e vai ler o texto para a gente. Se o senhor tiver alguma dificuldade com o texto, o senhor peça ajuda para os universitários. Sim. Aí os universitários ajudam, sopram para o senhor e o senhor vai tocando o barco, tá bom? Então pega o microfone aqui. Vai ser naquele tamanho ali. O senhor enxerga? Sim, daquele tamanho. Eu acho que é um pouquinho menor. Aí eu coloco o óculos. O senhor põe o outro óculos? Então vamos lá. Pode começar. A máquina DX XSCR. Não. Ah. Pede para os universitários. Eles têm que ler. Mas está desligado aqui. Não, pode encostar aqui que o Não, senhor lê. não tá falando lá? Tá. Ah. Vai lá. Ó, vamos ficar quietinho. A máquina DX. Não. Aí eu. Vai lá. O universitário vai ajudar o senhor. Vamos ver. Fala para ele. De escrever. Vê se o senhor consegue. A máquina DX. Então vamos lá. Mas aí. Tudo assim. O senhor quer que alguém ajuda? Isso, ajuda Então, os vamos universitários. Vamos lá. Quem quer ajudar ele? Vem cá, pode vir. Ele vai ajudar o senhor. Isso, é meu filho. É, o seu filho. Como que é seu nome? Nilson também. Nilson Júnior. também. Nilson Júnior. Júnior. Nilson Júnior. Então vamos, Nilson. Ajuda o Nilson, pai.
Máquina de escrever. Apesar da minha máquina de escrever ser um modelo antigo, funciona bem. Com exceção de uma tecla. Há 42 teclas que funcionam bem, menos uma. É isso que faz uma grande diferença. Às vezes me parece que meu grupo é como minha máquina de escrever, que nem todos os membros estão desempenhando suas funções como deviam, que tem um membro achando que sua ausência não fará falta. Você dirá, afinal, sou apenas uma peça sem expressão e, por isso, não farei diferença e falta à comunidade. Entretanto, para uma organização poder progredir eficientemente, precisa da participação ativa e consecutiva de todos os seus integrantes. Na próxima vez que você pensar que não precisam de você, lembre-se da minha velha máquina de escrever e diga a si mesmo: eu sou uma peça importante do grupo e os meus amigos precisam de meus serviços. Pronto, agora consertei a minha máquina de escrever. Você entendeu o que eu queria dizer? Isso, uma salva de palmas para ele. Obrigado. Parabéns, viu, meu? Parabéns. Só um pouquinho. O pai não soube. Graças a Deus eu tive um filho que pôde. Por isso que criou, deu exemplo. Ah, pensa que é fácil? Pessoal, olha lá que interessante. Tinha uma pecinha quebrada. Que pecinha que era? E, a letra E. Vocês viram a diferença que uma pecinha faz num texto? E é essa diferença que cada um de nós faz aqui na comunidade. Ou aqui, ou no trabalho, ou na família, ou na escola. E é ali que nós precisamos estar presentes, dar o nosso exemplo. Por isso que é preciso, quando temos pecinhas quebradas, trabalharmos as pecinhas quebradas. Nós temos dentro de nós uma mania muito grande, de peça quebrada vai para o lixo. Vocês já imaginaram se nos pegassem? Nós somos peças quebradas. Cada um de nós é quebrado numa parte. Eu não sou quebrado no E, mas sou no I. O outro não é no I, mas é no X. O outro não é no X, mas é no O. E somos quebrados. Se nos jogassem fora, se nós não tivéssemos outra oportunidade. Então vamos trabalhar melhor essa questão dos amigos, exemplificarmos mais com os amigos. E a vida espiritual? A vida espiritual é outra, que eu não preparo a minha bagagem. Eu vou deixando. Eu trabalho 10 horas por dia, eu perco mais não sei quanto para dormir, vou descontando. E aí, o que eu me dediquei para a minha vida espiritual, que é o que eu vou levar? Aí às vezes a gente fala assim, mas eu não preciso ir no centro. Claro que não precisa. Eu não preciso ir na igreja, não precisa. Se você já está num ponto que não necessita mais, nós aqui estamos porque nós necessitamos de tudo isso. Hoje nós estamos aqui porque nós precisamos. E estamos aqui porque é o melhor lugar para nós. Perguntaram para o Dalai Lama, qual é a melhor religião que o senhor acha que existe? E acharam que ele ia falar assim, é a minha, é a do Tibete. E olha o que ele respondeu, a melhor religião é a que te aproxima de Deus, é a que faz de ti uma pessoa melhor. É ali que nós devemos estar. Outro dia chegou uma companheira na nossa casa espírita e veio ali para conversar conosco. E a nossa casa espírita é na Avenida Mirassolândia. E lá tem uma porção de igreja evangélica, né, mas muitas. E ela chegou e falou, olha, eu frequento aqui a igreja tal, estou vindo aqui. Eu falei, e o que você faz lá na sua igreja? Eu ajudo o pastor.
pastor, eu canto no coral. Eu falei, o que você veio fazer aqui? Eu vim aqui para ver como que é a coisa, quem sabe eu vou ficar por aqui. Eu falei, não, volta para lá. Pelo que você me falou, você é feliz lá, você canta no coral, você ajuda o pastor, você trabalha, você faz. Lá é teu lugar. A melhor religião é aquela que te faz feliz. Não precisa ficar procurando. Você é feliz aqui, você cresce aqui. A doutrina espírita tem muito disso, né? Nós não fazemos proselitismo, não falamos que a doutrina espírita é a melhor. É a melhor para mim, nesse momento que eu estou passando. Mas pode não ser melhor para o outro, que ainda não está nessa fase, ou que ainda já passou dessa fase. Então, onde é o melhor lugar? Onde eu me aproximo mais de Deus. E Emmanuel, ele fala uma coisa interessante, né? Nós temos que nos prepararmos nessa nossa vida espiritual para alçarmos voos. Allan Kardec, o codificador, perguntou para os espíritos: todos nós, um dia, seremos espíritos perfeitos? E os espíritos responderam, sim. Todos nós, que aqui estamos, seremos um dia espíritos perfeitos. Vocês já imaginaram o que é isso? Aí vocês podem falar, mas demora, hein, Israel? Não falou quanto tempo. Né? Mas nós chegaremos lá. Por exemplo, qual é o espírito mais perfeito que nós conhecemos que já passou por aqui? Jesus. Está lá, né? A resposta no livro dos Espíritos. Nós chegaremos lá. Pensou um dia que gostoso, todos nós de braços dados com Jesus, planejando aqui o que nós vai ter aqui. Olha que delícia. Chegaremos lá. É uma ascensão. Só que para isso, Emmanuel fala que nós temos que bater duas asas. Se nós fôssemos comparados às aves, cada asa que nós teríamos que bater, quem lembra quais são as duas asas que ele falou? Quem acertar as duas, vai ganhar um livro do Aguinaldo. Aguinaldo vai dar um livro, é claro, eu sempre falo que é o outro que vai dar, né, gente? Vamos lá, quem lembra? Não ouvi. Amor e sabedoria, está quase. Uma está certa. Sabedoria é uma asa. O amor está dentro da outra. Está dentro, está embaixo da asa. Está embaixo da asa. Qual? Não, essa aí está mais para o lado aqui da sabedoria. Tá junto, ó, vamos ver as duas asas, ó. Sentimento e sabedoria. São as duas asas que nós vamos precisar bater, mas bater com perfeição, né? Para nós atingirmos a perfeição. E é interessante que o Emmanuel, o senhor estava falando ali conhecimento, ele não falou conhecimento, ele falou sabedoria, porque existe uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. Olha, dá para entender bem com essa historinha aqui. Tinham dois discípulos que chegaram para o mestre e perguntaram qual era essa diferença entre conhecimento e sabedoria. E aí o mestre falou para eles, olha, amanhã vocês vão pegar 20 grãos de feijão, colocar 10 em cada sapato e subir essa montanha até o pico da montanha, que era a montanha mais alta que eles tinham lá. E aí eles foram caminhando. Lá pela metade da montanha, um deles estava que não aguentava mais. O pé doía, a perna doía, ele resmungava. E ele olhava para o outro e o outro não reclamava. O outro subia a montanha naturalmente, tranquilo, sorrindo. Ele falou, mas não é possível, como que eu estou sofrendo tanto e ele não está sofrendo? E ele pergunta para o colega, como você conseguiu realizar, na hora que eles chegaram lá no topo da montanha, essa tarefa que o mestre deu? E aí o companheiro respondeu, meu colega, foi muito fácil. Ontem à noite eu cozinhei os 20 grãos de feijão. O mestre não falou como era para colocar os grãos de feijão. Coloque 10 grãos em cada sapato. Ele cozinhou, amassou e subiu a montanha tranquilamente. Está aí a diferença entre conhecimento e sabedoria, né? O conhecimento
eu adquiro com o estudo. Eu vou estudando, eu adquiri conhecimento. A sabedoria não. Né? A sabedoria, eu tenho que anexar mais alguma coisa a esse conhecimento. O cientista que estuda e inventa uma bomba que jogada mata milhares de pessoas. O outro estuda, inventa uma vacina que salva milhares e milhares de pessoas. Ele agregou ao conhecimento dele sabedoria, né? Ele foi agregando com a vivência, com a prática, ele foi introjetando esse conhecimento para o bem. E aí, e o sentimento? Nós voltamos lá em Kardec, na mensagem que ele nos deixou. O que vos recomendo principalmente, antes de tudo, é a tolerância, a afeição, a simpatia de uns para com os outros, o exemplo na caridade, na doçura e no amor. Quando nós estivermos batendo essa asa, nos aperfeiçoarmos na tolerância, na afeição, na simpatia, nesse exemplo de caridade, de doçura e amor, nós estaremos no caminho da perfeição. E aí nós chegamos na nossa última bola, né? Das bolas que ele falou, a família. E aí nós começamos a pisar mais com força no nosso calo. Porque aí a gente começa a sentir a força da responsabilidade do exemplo. Eu gosto muito do Emmanuel, porque ele vai no ponto, né? E ele diz assim, olha que interessante o que ele fala. Cada criatura nasce na terra no lugar em que deva produzir mais e melhor para o bem, com os recursos necessários para o aprimoramento que lhe diz respeito, e sob as circunstâncias mais favoráveis à obra que lhe cabe realizar. Não ouvide os instrumentos de progresso que o Senhor te confiou no caminho. Bom, primeiro, quais são esses instrumentos de progresso que o Senhor nos confiou? São os companheiros que convivem conosco. E quais desses companheiros nos mostram o nosso progresso? Os mais difíceis. Aquela cunhada complicada, né? Claro que não existe cunhada complicada, estou dando um exemplo, né? Ainda mais se ela for espírita, jamais. Aquela sogra faladeira, né? Que acha que ela está sempre certa. Aquela filha que não respeita o pai e a mãe. E ali vai. Esses são os nossos instrumentos de progresso. E vocês querem ver, fazer rapidinho para ver se nós estamos nos utilizando bem desses instrumentos de progresso? Nós vamos fazer agora aqui rapidinho. Vamos pensar assim, olha, vamos fechar o olho. Nós estamos hoje, 2016, janeiro. Nós vamos escolher uma pessoa que nós temos dificuldade de relacionamento. Eu sei que vai ser muito difícil para vocês escolher essa pessoa, porque nós somos espíritas, a gente não tem problema com os outros de relacionamento, mas vamos fazer força, vamos lá, procurem que vocês vão achar uma pessoa. Acharam? Pelo menos uma, vai. Nós vamos voltar 1 ano, 2 anos para trás. E agora nós vamos começar a ver como nós éramos com essa pessoa há 2 anos atrás. Estamos vindo, passou 1 ano, estamos no Natal de 2014, família reunida, eu olhando para essa pessoa olhando para mim, vamos andando, festa junina de 2015, chegamos no Natal de 2015, essa pessoa me olhando, eu olhando para ela, janeiro de 2016. Como que eu estou com essa pessoa? Eu melhorei? Eu estou tratando melhor essa pessoa? Se eu estou melhorando. Ela está sendo um instrumento de progresso para mim.
E aí o Emmanuel continua que nós nascemos aonde precisamos, no lugar que necessitamos. A Joana de Ângeles nos diz assim, que nós nascemos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. O marido que tem em casa, a esposa que tem em casa, o filho que tem em casa. Eu tinha uma amiga que falava assim, Israel, você fala assim porque você não conhece o falecido. O falecido era o marido dela, que ela chamava ele de falecido. Né? Você não conhece, aquilo lá é uma coisa, não dá para conviver com ele, Israel. Eu falava, mas tem paciência, você vai ver, vai, luta. A hora que você estiver do outro lado, você vai ver que esse tempo foi tão curto, tão pequeno, e às vezes você perdeu o tempo. Não, Israel, eu estou num ponto, Israel, que eu tenho vontade de matar ele, Israel. Então, peraí, vamos rever conceitos. Né? Eu falava assim, se você está no ponto de matar o teu companheiro, então, larga, vai fazer o quê? Não tem jeito, deixa para a próxima. Como assim, Israel? Não, você não falou que você está a ponto de matá-lo? Eu estou, qualquer coisa eu pego uma faca e mato. Então, não adianta, porque se você matar, aí vai complicar mais ainda. De qualquer jeito, vocês vão retornar. Mas como assim, Israel? Vocês vão lá, vão se entender, vão fazer uma reprogramação e vão voltar. Ela falou, mas a gente volta junto? Juntinho. Eu falei, normalmente no mesmo grupo familiar. Com a mesma sogra, a mesma cunhada, os mesmos parentes. Todos em lugares diferentes, mas estamos todos ali. Ela falou, não, Israel, com eles eu não volto nunca mais, eu vou melhorar, eu vou fazer de tudo, mas com eles eu não volto nunca mais. Eu falei, você vai voltar. Porque você não aprendeu a amar, a compreender, a tolerar, a se afeiçoar. Vai voltar para aprender tudo isso. Porque nós temos a mania de acharmos que o outro, a família do outro, o lugar do outro é melhor que o meu. E é tudo igual. A minha família é igual à sua é igual a dele é igual a dela. Só muda de lugar. Só que eu fico olhando a família do lado e babando. Né? Então o marido olha a esposa do vizinho e fala assim, isso é que é esposa. Olha que carinhosa. Ele chega, ela vai, tira o sapato dele. Gozado quando fala isso, o pessoal dá risada. Carinhosa, leva, faz a comidinha que ele gosta, está sempre solícita, sempre pronta, né? E eu aqui com a minha esposa, carrancuda, sempre nervosa, né? Sempre gritando. Ai meu Deus, olha, isso aí até parece uma Brastemp, aquelas com um computadorzinho, que você liga, água quente, água fria, faz tudo. E eu aqui em casa com esse meu tanquinho que pula, que chacoalha, né? Só que ele está se achando o máximo. Mas ela também está olhando para o vizinho, né? E olhando e falando, olha que esposo, isso é que é esposo, né? Ele é espírita, levanta cedo, pega as crianças, troca, leva para a escola, volta, dá o café da manhã para ela na cama, aí fala, fica meu amor, dorme mais um pouquinho, né? Aí ela levanta, ele liga para ela e fala, hoje você não precisa fazer nada, eu vou levar a comida, passo, pego as crianças, assiste a Ana Maria Braga, fica aí quietinha, né? E ela fala, nossa, isso parece um Brad Pitt. Isso aí, gente, parece um Honda Civic 2016, estofamento de couro, automático, computador de bordo. E eu aqui em casa, com esse meu Fusquinha, meia, que não pega, afoga. Olha aqui, cada criatura nasce na terra no lugar que deva produzir mais e melhor, com os recursos necessários para o seu aprimoramento. Eu não tenho a Brastemp porque eu ainda mereço o tanquinho. E eu tenho que valorizar o meu tanquinho.
Eu não tenho o meu Honda Civic, valorize o Fusquinha. E é assim a vida. Nós temos que aprender que nós temos exatamente aquilo que necessitamos para o nosso aprimoramento. Aquilo que precisamos. E é ali que nós precisamos exemplificar, ali que nós precisamos progredir. Porque nós temos que entender que tudo é ação-reação. Se eu estou hoje com o meu Fusquinha, é porque eu não valorizei o outro lá atrás. Se eu estou hoje com o meu tanquinho, é porque eu não valorizei a outra lá atrás. E nós temos que entender que a vida é assim, ação e reação. Eu dou, eu recebo. Eu dou, eu recebo. E nós só recebemos o que damos, o que doamos. Outro dia chegou uma companheira na nossa casa e falou assim: Israel, estou passando por um problema terrível. Ninguém gosta de mim. Você acredita? Meu marido chega em casa, ele fica em casa pouquíssimo. Ele chega em casa 10 horas da noite, toma um banho, cansado, senta em frente à televisão, ronca e vai dormir. Mas nem fala comigo. Meus filhos, Israel, mal passam perto de mim. Mãe, tchau, mãe, tchau, mãe, tchau, mãe, tchau. Não fala comigo. Meus parentes não me visitam. Você acredita que eu estou com tanto problema que nem o meu cachorrinho abana o rabo para mim, Israel? Falei, a coisa é séria. Muito séria. Aí eu virei para ela e falei assim: agora eu vou te fazer uma pergunta séria. Você acha que o problema está com o seu marido, com os seus filhos, com os seus parentes, com o seu cachorrinho ou com você? E ela teve que responder que era com ela. Só podia estar com ela. Ninguém gostava dela. E é isso que às vezes acontece conosco. Ninguém gosta da gente porque nós somos chatos, ninguém quer estar do nosso lado. Nós recebemos aquilo que doamos. E outro dia eu recebi, para a gente encerrar, um filminho muito interessante que mostra bem essa questão de ação e reação. Eu faço hoje, eu exemplifico hoje, volta, retorna amanhã. É um filme, ele deve ter 1h10, mais ou menos, 1h05, acho que nem chega a isso, viu, Aguinaldo? É uma coisa rápida, não tem problema, né? Quer fazer um intervalinho, tomar um chazinho, toca direto. O Aguinaldo falou para tocar direto, então nós vamos tocar direto, tá? E ele mostra bem, prestem atenção na mensagem que o filme passa, para a gente ver o que nós fazemos hoje, volta amanhã para nós. Quem já viu, não conta para o colega do lado não, tá? Senão estraga a surpresa. Total $68. I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay, when we can afford it. Last time you said that. The cake is not tasty. Let's buy something else, okay? You don't want that? I'll take it then. Hey, hey, hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I just saw it. By the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before.
Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. But I've never forgotten him. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. Give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. Happy birthday to you. Happy birthday. Um simples ato de carinho cria uma onda sem fim. É isso que nós estamos precisando no nosso dia a dia. Através do nosso exemplo, criarmos atos de carinho, de afeição, abraçarmos mais, beijarmos mais, compreendermos mais. E aí o nosso exemplo será plantado em cada coração, será plantado em cada companheiro que conosco convive. Um dia, todos nós chegaremos à perfeição. E para isso, precisamos bater as nossas asas. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, que possamos um dia todos nós nos encontrarmos lá, em mundos perfeitos. Um beijo no coração, amo vocês e até uma próxima, se Deus quiser.